Se os sinais do Apocalipse estão se cumprindo agora, como devemos viver? No primeiro vídeo, revelei os 7 sinais que confirmam os tempos proféticos em que vivemos. Agora, vou compartilhar 5 estratégias espirituais poderosas que transformarão sua vida nos últimos dias. A 4ª estratégia é revolucionária e raramente ensinada. Se você quer não apenas sobreviver, mas prosperar espiritualmente nestes tempos desafiadores, esta mensagem é essencial para a sua jornada de fé. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, João vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Esta visão está se tornando realidade à medida que o Evangelho continua a se espalhar globalmente. Reflexão profunda sobre Apocalipse capítulo 1, versículos 3 e 4. Ao considerarmos estes sinais, devemos lembrar as palavras de Apocalipse, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Esta passagem nos oferece uma perspectiva espiritual vital para enfrentar os tempos apocalípticos. Primeiro, notamos que há uma bênção especial prometida àqueles que não apenas leem ou ouvem as profecias do Apocalipse, mas também guardam ou obedecem o que está escrito. Isto significa que este livro não foi dado apenas para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para transformar nossa vida presente. O Apocalipse não deve nos deixar paralisados de medo, mas motivados para a santidade e o serviço. Quando compreendemos os eventos dos últimos tempos, isso deve nos impulsionar a compartilhar o Evangelho com urgência, a viver em santidade e a manter nossos olhos fixos em Cristo. João então saúda as igrejas com graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esta descrição de Deus é profundamente reconfortante em tempos tumultuados. Nosso Deus transcende o tempo. Ele não é pego de surpresa pelos eventos mundiais. O mesmo Deus que esteve presente na criação e ao longo da história humana estará conosco até o fim dos tempos. A menção aos 7 espíritos diante do trono de Deus representa a plenitude do Espírito Santo. Em tempos apocalípticos, precisamos de toda a capacitação do Espírito: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e temor do Senhor. Somente com o poder do Espírito Santo podemos permanecer fiéis e eficazes em tempos de grande provação. Aplicação prática para nossos dias. Como devemos então viver à luz destes sinais apocalípticos? Permitam-me compartilhar algumas aplicações práticas. Primeiro, devemos manter uma vigilância espiritual. Jesus repetidamente instruiu seus seguidores a vigiar e estar preparados. Em Marcos, capítulo 13, versículo 35 a 37, ele adverte: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Esta vigilância não significa apenas observar eventos mundiais, mas manter nossa vida espiritual alerta e vibrante. Devemos examinar nosso coração regularmente, afastar-nos do pecado e renovar nossa devoção a Cristo diariamente. Segundo, devemos investir na eternidade. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam,
Mas acumulai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. À medida que vemos os sistemas deste mundo se deteriorando, devemos reorientar nossas prioridades. Investir em relacionamentos, no crescimento espiritual e na expansão do reino de Deus trará retornos eternos quando tudo mais passar. Terceiro, devemos viver com esperança e não com medo. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos assegura: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Apocalipse é ultimamente um livro de vitória, não de derrota. Cristo triunfa e nós triunfamos com ele. Os crentes não devem se esconder em bunkers ou viver em paranoia constante. Em vez disso, devemos avançar com confiança, sabendo que nosso Deus está no controle de todas as coisas. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quarto, devemos intensificar nossos esforços evangelísticos. Se estes são realmente os últimos dias, então o tempo é curto para compartilhar a mensagem salvadora de Cristo. Em Judas, versículo 23, somos instruídos a salvar outros, arrebatando-os do fogo. Nossa compaixão pelas almas deve crescer à medida que vemos os sinais do fim se aproximando. Quinto, devemos buscar a santidade com maior empenho. Pedro nos exorta em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A expectativa do retorno de Cristo deve nos motivar à pureza e à diligência espiritual. Não há lugar para complacência ou compromisso quando entendemos a seriedade dos tempos em que vivemos. Por fim, devemos permanecer fiéis até o fim. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus promete: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A perseverança é essencial nos últimos dias, quando as pressões para comprometer a fé aumentarão. Mantenha sua esperança firme. Queridos irmãos e queridas irmãs, mesmo que todos estes 7 sinais apocalípticos estejam se manifestando ao nosso redor, não devemos perder a esperança. Na verdade, devemos erguer nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima, como Jesus mesmo nos instruiu em Lucas capítulo 21, versículo 28. O Apocalipse termina não com destruição, mas com a gloriosa visão da Nova Jerusalém descendo do céu. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, nos oferece esta bela promessa. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a esperança gloriosa que sustenta os crentes em tempos apocalípticos. Não importa quão sombrios os dias possam parecer, sabemos que o triunfo final pertence ao nosso Deus. Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra que nos ilumina e nos guia, mesmo em tempos desafiadores. Senhor Jesus, agradecemos porque Tu nos advertiste sobre os sinais dos tempos para que estivéssemos preparados, não aterrorizados. Espírito Santo, dá-nos discernimento para interpretar os eventos ao nosso redor, à luz da Tua verdade. Fortalece nossa fé, renova nossa esperança e aprofunda nosso amor por Ti e pelos outros, enquanto aguardamos o glorioso retorno de Cristo. Ajuda-nos a viver cada dia com propósito eterno, compartilhando Teu Evangelho com urgência e compaixão.
Que possamos ser achados fiéis quando Cristo retornar ou nos chamar para casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, espero que esta mensagem tenha fortalecido sua fé e renovado sua esperança em Cristo. Se você foi abençoado por este conteúdo, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se em nosso canal para mais reflexões bíblicas que edificam sua vida espiritual. Lembre-se, não sabemos o dia nem a hora, mas podemos reconhecer os sinais dos tempos e viver preparados para o glorioso retorno do nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo. Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, chegamos ao final desta jornada sobre como viver nos tempos apocalípticos. Vimos que mesmo diante dos sinais dos últimos dias, somos chamados à vigilância espiritual, a investir na eternidade, a viver com esperança e não com medo, a intensificar nossos esforços evangelísticos e a buscar a santidade com maior empenho. As tribulações podem aumentar, mas nossa esperança está firmada em algo muito maior, na promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. O Apocalipse não é um livro de desespero, mas de vitória final através de Cristo. Que esta mensagem tenha acendido em seu coração não o medo, mas a chama da fé, da vigilância espiritual e do compromisso com o Evangelho. Não sabemos o dia nem a hora, mas podemos viver cada momento com propósito eterno, olhando para o futuro com esperança e não com temor. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança nestes tempos desafiadores. Inscreva-se em nosso canal para continuar crescendo em conhecimento bíblico e maturidade espiritual. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês até que Ele venha. Maranata!